Olá, Nagonianos! Bom, e o vídeo de hoje será uma super resenha do livro de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Então não perde, continua com a gente e vamos lá. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra... Conceição Evaristo é uma escritora que nasceu em Belo Horizonte. Ela veio de uma família muito humilde, né? Bem na periferia de Belo Horizonte. E aí depois, na sua adolescência, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde ela fez sua graduação, seu mestrado e seu doutorado. Conceição, ela sempre foi uma mulher muito ativa, né, participativa em movimentos de valorização da comunidade negra. Sim. E todos os seus livros perpassam por essa temática, né? E esse livro, especificamente, Olhos d'Água, ele foi lançado em 2014 e ele possui, acho que, 116 páginas, né? Que são divididas em 15 contos. E isso acho que facilita muito a leitura, então você não é uma leitura contínua, você não é obrigado a ler o livro tipo, numa sentada só, até porque é muito forte, então em alguns momentos você tem que dar uma pausa, assim. Então você pode ler e depois voltar, não é uma história contínua, então é bem tranquilo. É contraditório, porque a leitura é super fluida, dá pra você ir. Dá pra você fazer o conteúdo, tipo, não é porque você... Não, é muito bacana mesmo. Você para pra analisar mesmo. Exatamente, e todos os contos perpassam por essa temática de desigualdade, de violência, por classe, gênero, né? E a gente separou alguns contos que mais chamaram a atenção da gente. Sim. Lógico que todos são maravilhosos. A gente poderia falar. Maravilhoso no sentido de, tipo, de retratar a realidade. Você lê e você consegue imaginar tudo aquilo acontecendo. Sim. Então é muito bom nesse sentido. Mistura muita violência com a poesia, sabe? Com aquele lado um pouco mais... Rapaz, é uma coisa que você... Aí, realmente. Na verdade, eu lendo, foi mais ou menos como se eu estivesse escutando histórias do interior, sabe? Eram coisas que eu lembro que eu ouvia, porque fulano fez um aborto de novo. Tipo, lá no interior as pessoas falam como se fosse uma coisa, fulano fez um aborto de novo, mas Deus proverá que não sei o quê. Ou então, quando ela quiser ser mãe, sabe? Tem toda aquela reflexão de ela tá contando uma coisa pesada, mas conta como se fosse, não sei. Realmente como se você estivesse ouvindo. E é uma coisa que, é como se, eu sinto às vezes, é uma mistura, não é romantizar, mas ao mesmo tempo é muito cru. Você fica com algumas... assim, tipo, real. Eu poderia ouvir alguém. E, assim, a proximidade das situações. É algo que você pensa que você poderia ouvir alguém próximo seu. Com certeza. Te contando essa história de alguém, ou sendo alguém, você fica... Do ônibus. São histórias pesadas, mas que você consegue ver que podem ser reais, entendeu? Aquilo ali ela pode ter fantasiado, ter colocado umas flores em uma história de caixão. Na verdade, eu vi um vídeo, né, em que ela deu uma entrevista e ela fala a palavra escrevivência. Então, acho que é realmente muito nesse sentido, né? A vivência dela, tipo, que ela viveu numa comunidade pobre. Então, com certeza, ela deve ter visto ou até passado por alguma situação. Ouviu o que aconteceu com ela. Exatamente. Então, é tudo aquilo que ela vivenciou e tá ali registrado naquele livro, né? É bem forte, né? A gente separou cada um conto que mais marcou a gente, o que é interessante falar. São 15, como Carol disse. Vale muito a pena ter o livro. Muito, muito, gente. Muito forte. E é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, homem, mulher. Assim, traz muita reflexão mesmo, né? O conto que mais me marcou foi Maria. E, né, de forma geral, o que acontece é uma mulher, ela trabalha, ela é doméstica, tem 2 filhos... Acontece um evento na casa da patroa, ela tá levando pros filhos fruta, que é uma coisa muito interessante, essa riqueza de detalhes. Foi uma das coisas que mais me pegou, né? Porque ela retrata as frutas no início. Às vezes é um tempo psicológico que a autora coloca. Então, a história parece maior porque ela vai descrevendo, tipo, os frutos que tem ali, o resto da comida. A riqueza dos detalhes traz... Exatamente, a riqueza dos detalhes é o que traz mais para próximo. Né? E essa mulher indo para casa de ônibus, já cansada, querendo levar as frutas para os filhos. Aí tem uma parte do conto que ela fala melão, um dos filhos nunca tinha comido melão. Isso, assim, você vai imaginando tudo isso, gente. E aí, enfim, ela encontra o pai desses filhos. Um detalhe que eu acho muito interessante, é como se ela desvendasse uma coisa. Eu não imaginava que aquela história terminaria assim. Que aquele homem que ela encontrou, que era o pai do filho dela, era o assaltante, que eles iam roubar o ônibus. Sim, nossa, Uau, eu fiquei assim, eu tava lendo, eu fico, meu Deus, como assim? Ela vai te prendendo pelos olhos, realmente, da pessoa, do personagem principal. Apesar de ela não estar falando em primeira pessoa, ela te prende, porque às vezes ela fez, poxa, fulano, pena que não deu certo com fulano, e você não sabe se
quando você vê fulano, é justamente a pessoa que vai fazer... É muito louco, enfim, ela acaba não sendo assaltada porque, enfim, era o ex dela, né? E aí, enfim, as pessoas no ônibus acham coisas ou outra. E no final ela acaba morta, num linchamento. Gente do céu, eu acabei de ler isso conto. Eu tive que dar uma parada real ali. Porque eu me senti muito mal. Muito, 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 muito mal. Pela situação, assim, questões de lixamento em si não são coisas que me agradam. Acho que não agrada a ninguém, né? Mas são situações que me deixam muito triste. Independente do crime que a pessoa cometeu. Assim, eu acho muito complexo essa questão do lixamento. Porque não envolve só a pessoa ali morta brutalmente. Envolve outras pessoas que são comuns, que são da vida. E estão matando uma pessoa daquela forma ali, sem nada. Na mão, chutando. Isso pra mim é bem forte. Eu também não considero justiça. Não considero lixamento também, justiça de como se verdade. pudesse. Então, assim, muito difícil. E ver uma pessoa injusta. Aí você lembra, se não assistir, vai aparecer com certeza uma tag aqui. A gente fez uma resenha de Horas de Condena. Foi o primeiro vídeo desse mês de julho. A gente fala de injustiça, fala de situação e volta... Exatamente. Tipo assim, nesse caso específico, A lei, isso, né? é muito difícil. Assim, uma injustiça muito grande. Eu fiquei muito mal assistindo, lendo, mas é muito forte pra gente refletir sobre essas questões, sobre relacionamento, sobre... Sei lá, ai, gente, fiquei... Eu li, eu tive que parar, porque eu fiquei... Me tocou muito. Falando sobre essa narrativa da Conceição, né? De como ela traz a verdade, traz um... Começa com o dia a dia e quando você vê, você tá com uma porrada ali no meio das costas. O conto que eu separei foi Quantos Filhos Natalina Teve. Ele vai falar, uma menina estava se descobrindo o sexo com uma pessoa com um carinha da mesma idade, um romancezinho ali, e ela acaba engravidando. Aí vem a coisa que me chama a atenção nessa primeira gravidez dela. A ignorância, o medo, como ela se sente culpada, ela vira pra mãe e fala, eu não vou contar pra ele, ele vai achar péssimo, como é que eu engravidei? Que horror, eu engravidei dele, como eu fui capaz de fazer isso? Então, ela se sente super culpada, como se tivesse cometido um crime com ele. E aí ela vai tomar uns chás, umas coisas e não funciona, não consegue. Tudo isso ela vai descrevendo de uma forma muito, até meio matuta. O que a mãe pensou, meu Deus, eu não vou conseguir criar os filhos. Sim. Vai tudo sendo de uma forma muito leve. Mas aí nessa brincadeira a mãe oferece e fala que tem uma parteira, Sapra Shades, que pode tirar a criança. Só que é uma menina, gente. É uma menina que tá grávida. Então ela faz. Sapra Shades tem fama de quem come criança. Que as mulheres vão pra casa dela grávida e quando voltam, estão sem o filho. É muito associar essa inocência e ignorância. E aí você fica, gente, você não sente naquela emoção, você sente o ódio. Aí engravidou, quer te... Não, você fica, meu Deus, entendendo você todo. Você entende a cabeça de como uma menina de 13, 14 anos aparece grávida e... É muito louco. Você foi mulher pra fazer isso, não foi? Gente, pense aí. E aí que ela não quer que a mãe entregue, nossa, minha mãe tá indo longe demais, não quero que ela leve a criança, porque ela não tem a sua afeição nenhuma com a criança. Mas ela não quer que a criança morra comida por Sapra Shades. Aí ela vai embora de casa, foge de casa e dá a criança pra uma enfermeira. Aí a segunda gravidez dela, ela também já tava um pouquinho, foi surpresa, mas ela já tava envolvida com um rapaz, já tava um pouquinho mais velha. E ele quer que ela tenha um compromisso com ele. Para ele, a ideia, o que ele vai dar para ela é um presente de mulher feliz, o que toda mulher quer, uma casa com filho, marido. Só que ela não queria aquilo para ela. Ela dá a criança e partimos para a terceira gravidez, que também, não sei se vocês lembram, mas também é um pouquinho pesado. Que ela vai... A patroa dela pede para que ela engravide, tem um filho para eles dois. Sim. No caso, o marido dela vai estuprar, né? Não vai ser bem um estupro. Não vão chamar de estupro porque ela teve um consenso. Vamos lá, né? Isso me lembra muito rapidinho o conto da Aya. A gente nunca fez uma resenha aqui, as meninas não leram ainda. Eu li, tô assistindo a série agora. Lembra muito. Se você já assistiu aí, vê se você pega essa referência. Mas é bem ideal. É bom pra gente depois pensar pra um vídeo. Mas acontece algo meio que assim, tipo, precisa povoar, as esposas não podem ter filhos, pegam mulheres férteis e elas têm que... É bem estranho. O marido, a mulher e a ama na cama. Pois é. Foi nessa pegada aí. A diferença é que ela trabalhava lá. Então ela tava aquele era o emprego dela de faxinar. Então ela acabou perdendo o emprego. Depois ela teve a criança, entregou. Eles esqueceram dela. E ela agradeceu até por isso. Pronto. Chegamos na gravidez, que foi... Eu esperava... Na verdade, eu não esperava que fosse acontecer aquilo. Dessa forma. Ela tá na casa dela, invadem a casa dela, 2 homens invadem a casa dela. Ela é estuprada, ela é sequestrada, na verdade, estuprada por um deles. E quando ele termina, que ele vai pro lado descansar, ela vai se ajeitar e encontra a arma dele. Aí ela vai dar um tiro nele. Imagine a riqueza dos detalhes, de como o cara tá se ajeitando do lado dela, uma distância mínima. Ela vai ajeitar a saia e encontra a arma. Vira pro lado e atira nele.
disse que estava tão próximo que parecia que ela estava se matando. Pelo barulho do pipoco, pelo sangue. Então, Muito a legal. história é muito pesada. E pense que o final da história é que esse foi o filho que ela mais gostou. Sim. Porque esse era o filho dela. Ela não tinha que ter vergonha por ter ele, porque não tinha que envergonhar nenhum outro homem. Ela não tinha que satisfazer o desejo de um cara ser pai, marido, feliz. Não tinha que entregar para os patrões. Aquela criança era dela, ela ia criar sozinha, era só dela. Então é um misto de ignorância com brutalidade, uma coisa tão... Realmente. E conseguem... Assim, teve hora que eu tava lendo, eu já tava imaginando, meu Deus, tudo vai ser um final triste. Eu tava tipo, meu Deus. Eu começava pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer? E ainda conseguia me surpreender com esse conto mesmo. Rapaz, eu fiquei impressionada. Tem hora que eu tive que voltar. Então, essa situação do... Uau, é bem forte. Pois é, velho. Coincidentemente, acho que foram esses os 3, assim, que eu realmente mais identifiquei também, que as meninas escolheram. Mas o que eu vou falar agora é Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Ave Maria. Nossa, gente, foi pra mim. Eu também que foi, tipo... É bem Eu tava no meio, meu Deus. O que vai O acontecer? coração vai apertando. O coração vai apertando. Você tem vontade de se meter na história e falar, não, Peraí, gente, peraí. Alguém joga essa menina em algum lugar, pelo amor de Deus, antes que ela continue. Exatamente. Mas enfim, Zaita, ela mora com a mãe, com a irmã gêmea, que é Naita, e com mais um irmão. E aí ela tem uma figurinha que ela gosta bastante, que é de uma garotinha segurando flores. E essa figurinha ela é perfumada, ela tem um amor por aquela figurinha. Ela tem vários brinquedos, mas ela ama aquela figurinha. E aí um dia, uma bela hora assim, a figurinha some. E aí ela imagina que tenha sido a irmã, porque a irmã já queria muito essa figurinha também. E já tinha oferecido pra trocar por uma outra boneca, né? Uma boneca negra que faltava o bracinho. Ela ofereceu essa boneca. E ela não queria, porque ela amava. Então, tanto é que ela até escondeu no travesseiro, quando ela foi dormir. E aí, no meio termo desse conto, fala da questão também da mãe, que é uma mulher jovem, que tá cansada e sempre briga com as meninas quando vê aqueles bonecos espalhados por lá. Tanto é que ela fala, preciso guardar, porque senão minha mãe vai me bater, vai me xingar e reclamar da vida pobre que a gente tem, reclamar que o barraco, né, é pequeno e tudo mais. E no meio também conta a história do irmão, que é um menino que quer ir pro exército e ele fica indignado com a vida que as pessoas levam lá na favela, né, nas comunidades, por trabalharem o dia inteiro e terem uma miséria no fim do dia, né? Então ele fica indignado com isso e ele quer meio que subir na vida de uma forma um pouco mais fácil, né? Então ele acaba mais rápida. E aí ele vai ser olheiro de traficante, ele vai se envolver nessas questões aí, e é uma preocupação pra mãe, pras meninas, enfim. Mas, em um dia, né, Zaita foi atrás da figurinha, foi atrás da irmã, né, na verdade, e pra procurar essa figurinha, porque ela tinha certeza que tava com a irmã. E aí a irmã acabou voltando pra casa, e a mãe bateu nela e tudo mais. Porque a mãe até tava procurando ela, porque não escutou ninguém. E aí acabou que Naita voltou pra casa e Zaita foi procurar a irmã. Então ela tava nesse caminho aí da comunidade. E aí ela escutou tiros, né? Troca de tiros. Só que ela não tava preocupada com isso. Ela tava preocupada só com a figurinha. Tanto é que Afinal, é uma criança. Exatamente. Mas é uma criança. É uma criança procurando, tipo, a sua figurinha favorita. Ela não tá se importando com muita coisa. E aí até moradores falando, não, entra aqui e tudo mais. E ela não prestava atenção em nada, até que o momento, né, acontece dela ser atingida por uma bala perdida, né? E aí ela cai no chão. E aí quando a irmã dela, né, vai procurar ela e encontra o corpo da irmã, e aí ela fala, Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. Rapaz, tipo, pra mim foi tipo... Gente, é zero escuta. Eu fiquei, meu Deus. Não, uma frase que me chocou, na verdade, que eu fiquei parada nessa frase, foi quando ela falou, as crianças que... ficavam com as balas dissolvidas na boca, né? Que estavam dissolvendo as balas na boca. Agora uma bala dissolvia sua vida. Jurou? Acabou essa parte, eu fiquei, meu Deus, que pesado, que pesado. Eu fiquei, tipo, 5 minutos parada só nessa frase, assim, porque aquilo, tipo, me abateu muito. E essa questão também da inocência, né? Tipo, ela tava procurando uma figurinha, tava procurando a irmã. Tipo, ela não viu a irmã morta, ela só falou, você esqueceu de guardar os brinquedos, sabe? Nossa, é muito pesado. Muito, imagina. Gente, e ouvir ela falando desse conto me dá vontade de chorar com esse conto. Porque você, cara, era uma criança, gente. E aí eu não tenho, penso na criança, penso na mãe, e, tipo, já tem um filho. Quantos casos a gente já não escutou também de bala perdida nas comunidades? Então você consegue realmente entender isso, porque você já escutou várias notícias de crianças na quadra da escola que foram atingidas.
uma notícia que a gente vê no jornal. Exatamente. Como Você aconteceu, consegue- como chegou até ali. Você se E por isso coloca que no você lugar. se toca muito. Você troca de lugar. Porque quando eu lembro a descrição, nessa hora que vai acontecer, que tá acontecendo o tiroteio, porque ela não presta atenção. Ela tá pensando, como eu consegui essa figurinha pra ter ela de volta? Foi numa das trocas? Sabe, ela vai descrevendo o pensamento Sim. da criança. Você, por um minuto, você fica, meu Deus, para de pensar nisso. Olha seus vizinhos te chamando. Rapaz, é só E aí entra, você tá por pensando, favor, eu amor de consegui minha figurinha e tá andando. Então você consegue sentir os segundos, como aquilo é rápido, como... Como é muito. Gente, é muito o livro, assim, agora a gente falando dele no geral, a gente falou desses contos que mais marcaram a gente. E acreditem, O todos livro é marcam de todo alguma nessa, forma. todo nessa Todos pegada. marcam de alguma forma, assim, você para mesmo, aí você Nossa. para e fica, meu Deus do Deu céu. até vontade de falar outra aqui, mas você... Não, tem todos, tipo... Vocês têm que ler, Não, por favor, sério, porque são muitos contos, retratam essa coisa de uma forma talvez até mais brutal e seca, e ao mesmo tempo ela traz um romance e traz uma poesia, e você fica, uau, tipo, um pau não tira a sua cara, daqui a pouco amassa, e você volta e diz, meu Deus, como assim? Mas é bom, mas tem crime. E, meu Deus, é muito... Esse conto de Natalina mesmo, o que eu contei, ela termina assim, afinal, essa criança foi gerada entre os limites da vida e da morte. É muito... A menina foi estuprada, matou o cara que estuprou ela. O primeiro assassinato ocorreu uma mísera... A criança nasceu no pior ambiente que poderia existir. E ela E ao mesmo larga... tempo foi a mais amada. E ela mais larga nada. essa... Nossa, é muito... descrição. O livro em si, assim, é uma leitura A gente interessantíssima, recomenda gente. demais, gente. Reflexão, assim, esse mês de julho, assim, é o Julho das Pretas, inclusive, se você não sabe, não sei que estado você tá. Acho que no Brasil todo a gente comemora, né, porque dia 25 é o Dia da Mulher Negra Caribenha, Americana, Latino-Caribenha. Isso. E aí, é um mês, e assim, a gente tá trazendo, fiz essa reflexão agora como são coisas fortes de fazer reflexão mesmo de vida, né? Sim. Reflexão da nossa existência, e não só da nossa, porque assim, não são situações que a gente efetivamente passa na nossa vida pessoal, mas torna a gente a pensar mais com empatia ainda, sabe? Empatia mesmo, porque a gente vê às vezes uma notícia dessa no jornal, eu ia falar a gente vê uma exatamente notícia às vezes até de crime, a gente não pensa, assim, não tô dizendo que a gente tem que, pensa, mas assim, a mulher daquele cara que foi preso, a mulher que foi presa com o cara, o conto de Ana da Veiga mesmo, porra, bicho, eu fiquei... Meu Deus do céu. Leiam. Leiam, Leiam, tirem tipo, sua própria conclusão. é muito Vocês têm forte. que ler. É muito bom. E gera muita reflexão, gera a gente pensar com empatia, Com certeza. né, de situações que não são nossas, mas que Mas que poderiam existem ser. e estão ali, né? A gente tem que Exatamente. parar pra refletir. Tem força, né? mas eu acho que fica essa dica, né? É isso. Contem pra gente o que... Vocês acharam? Então, se você leu também, qual é o seu conto favorito? Exatamente. Exatamente. E até semana que vem. Vai ser Até muito mais. bem. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e nos